Encontraram? Vou ler então a palavra de Deus do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versos 26 e 27, e diz assim: Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pai, te dou graças, eu te honro, eu glorifico a ti. Toma nossos corações, dá-nos tua palavra e chama-nos à tua presença, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muito bem, ao longo da minha vida, e da minha próxima, desde que eu conheci a Bíblia aos 20 anos de idade, eu sempre imaginei e pensei nesse versículo como um chamado a aborrecer sua família. Não deixa de ser, mas em primeira instância não é. Não é um chamado para você renunciar pai, mãe, irmão, irmã, mulher, filhos, bens, né? Mas é um chamado específico e claro para você ser discípulo. E tenho lido recentemente, nesse último ano, algumas coisas sobre isto, e em suma, de forma muito gloriosa, toda a missão de Jesus Cristo foi fazer discípulos. Em resumo, de tudo que ele fez foi chamar homens e mulheres para segui-lo, para andar após ele. E isso é ser discípulo. E essa semana fiquei pensando que o Velho Testamento deu prenúncios de como seria esta obra. Quando Josué é convidado a seguir Moisés, quando Eliseu é convidado a seguir Elias e assim por diante, tantos homens e também mulheres foram convidadas a seguir, a andar após. Então o texto, muito mais do que aborrecer famílias, bens e coisas que nós temos e pessoas, é um convite a ser discípulo e ser discípulo de Jesus Cristo, tendo em vista que ele faz a narrativa. Se alguém quer vir a mim, se alguém quer conhecer Jesus, se alguém quer andar após ele, se alguém quer ser discípulo, e ele reforça a ideia no verso 26 e 27, ser meu discípulo. Lá no verso 26, não ser discípulo, não pode ser discípulo. No verso 27, pode ser discípulo, vem e seja discípulo. Enfim, a ideia de Jesus Cristo ao compor o seu primeiro grupo de homens e mulheres para formar a igreja da qual chegou até nossos dias, até nós, a qual nós damos sequência, foi um chamado, foi uma obra de fazer discípulos. E ser discípulo, então, em primeira instância, é ter uma vida de renúncia. E eu já compartilhei, estou assistindo The Chosen, né, Josiah? The Chosen, que no traduzido é Os Escolhidos. É uma releitura neotestamentária dos evangelhos, de como Jesus andou, ou seja, é uma série sobre a vida de Jesus Cristo. Fiquei me impressionado, perplexo com o encontro de Nicodemos. Ele sugere, o diretor sugere uma ideia de que Nicodemos foi, e Nicodemos entendeu o processo, e Nicodemos olha profundamente nos olhos de Jesus num determinado momento, numa determinada cena, e diz: então o que o Senhor está me dizendo, nascer de novo é renunciar à vida que eu tenho? E Jesus dá um sorriso e diz: sim, é isso. Ser discípulo de Jesus é, em essência, uma vida de renúncia. Dentre as diversas coisas que eu venho aprendendo desde a pandemia, aliás, eu entendo que esta transformação interior em mim começou lá na Tailândia, naquela ida, que já compartilhei com os irmãos, diante de uma mega, super e gigantesca estátua de Buda, onde eu precisei fazer algumas reflexões. Desde então eu percebo Deus dentro de mim dando um reviravolta, até chegar neste ano, no diagnóstico que eu tive,
E no novo lema da minha vida, agora eu como não o que eu gosto, mas o que eu posso. E de uma forma muito interessante, pessoal, muito minha, Deus tem me ensinado o significado disso, de renúncia. E renúncia se dá ou perpassa, no mínimo perpassa por eu entender que minha vida doravante, ou daqui para frente, não será pautada mais naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu gosto, naquilo que eu gostaria que fosse, mas doravante será pautada, será escrita, será traçada naquilo que Jesus diz, naquilo que Jesus propôs. E o que ele propôs é que o grão de trigo, ele precisa cair em terra, e ao cair em terra, ele precisa morrer, de outra forma, jamais ele dará fruto, ele frutificará, ele perpetuará a sua genética, o seu DNA, a sua essência. Então, a vida de morte, morte para este mundo, morte para o eu, a vida de renúncia, ela é, em essência, aquilo que Jesus Cristo nos chamou para vivermos. Mas, incrivelmente, nós, essa geração cristal, essa geração condoída, essa geração fragilizada, essa geração rejeitada pelos pais, essa geração onde os pais tiveram que ir trabalhar e serem felizes e trocarem de parceiros, eles esqueceram de nós, nos fez uma geração condoída, nos fez uma geração fragilizada, fraca. E nós não aprendemos mais a renúncia, nós não aprendemos mais a doação de nós mesmos, nós não aprendemos mais a ser lapidados, nós não aprendemos mais ou nos esquecemos que nós somos seres em transformação, em vida. Aí nós passamos a viver uma vida onde a renúncia dói, ofende. Hoje deparei-me com uma charge nas mídias que achei interessante, até compartilhei, uma senhora acima do peso numa balança, e ela olhava para o ponteiro, ela olhou para o ponteiro e diz, eu entendo, mas parafraseando, eu entendo o que você diz, eu respeito a sua opinião, mas não concordo que eu estou com este peso. Nós vivemos exatamente nesta geração. Elas até olham para o que Jesus diz, elas até olham para o que a igreja propõe, elas até entendem, elas até respeitam, mas elas não concordam. Porque ao concordar, faz-se necessário renunciar. Renunciar a mim, renunciar àquilo que eu acredito, renunciar àquilo que eu estou acostumado a viver. No caso de Nicodemos, ele estava acostumado a viver com os elogios, com a honra humana, com o dinheiro, com a posição, com a postura. Nós, acostumados a viver com os prazeres terrenos, acostumados a viver com essa vida medíocre, com essa vida passiva, com essa vida deixa como é que está para ver como é que fica. E nos esquecemos que a palavra de Jesus para nós é de renúncia, de sermos entregues à morte o dia todo, de sermos transformados naquilo que Ele desejou e planejou para nós. Mas toda transformação é doída. Já viu falar na dor do crescimento? Quando as crianças chegam, por isso que adolescente é tão aborrecido, tão feio. Primeiro que ele enche de espinhas, segundo que os ossos começam a crescer. Tem adolescentes que vão parar no hospital para fazer tratamento, porque os ossos doem demais no momento em que estão esticando. E aí, popularmente, na cultura secular, se diz, crescer dói. E daí surgiu a expressão, crescimento dói, crescer dói, ser transformado, ser lapidado, ser moldado. Aprender que a maioria expressiva das coisas não serão como eu quero. Ser discípulo de Jesus é aprender a renunciar o que penso, a renunciar o que sei, a renunciar o que eu gostaria.
a renunciar à honra humana, a renunciar. Brincava com o Vinícius antes do culto. Está vendo? Para ser pastor exige um caminhão de maturidade. Maturidade, porque às vezes a gente vê cenas pecaminosas, frutos da queda humana, que a gente desconhece, que a gente fica perplexo diante daquilo que testemunhamos. Ainda assim precisamos respirar e saber que se eu quero ser discípulo de Jesus, preciso, no mínimo, aprender a ter uma vida de renúncia. Compartilhava recentemente com alguém que nós tivemos uma explosão de discipulado na igreja há uns anos atrás, mais precisamente no ano da pandemia, e eu não vou ficar nem um pouco espantado se chegarmos no céu e Deus dizer assim, só mandei o convite para a igreja parar com aquilo. Talvez você não entenda, mas não era coisa boa? Era. Mas não estava trazendo frutos? Estava. Mas gerou um fruto amargo. O fruto de achar que se fazia discipulado para ter status quo, para ser importante na igreja. Estou falando de discipulado. Chegou ao ponto de algumas pessoas dizerem, pastor, gostaria de fazer um discipulado. Eu, tá bom, vou pensar e te dou um retorno. Mandar uma mensagem, olha, seu discipulado será com fulano de tal. Não, não quero, queria se fosse com o senhor. Pá, peraí. Você quer uma amizade comigo ou um discipulado? Se for amizade comigo, filho, vaza fora que eu sou carne de pescoço. Eu não é para quem se aproximou de mim. Eu não sou nem um pouco gentil, não sou um pouco legal. Não entendo, eu não me entendo, você não me entendo, nunca, jamais irei entender as suas desculpas. Aliás, quem eu insisti ainda, ou insistiu ainda em fazer discipulado comigo, sabe. Eu me diverti neste sábado, discipulado com o Vinícius. Ele chegou, sentou, começou a justificar de algo. E eu comecei a querer rir, e ele virou assim, tá, desculpa, eu sei que você não gosta de justificativo. Não é que eu não gosto, é que não tem valor. Jesus não justificou quando subiu na cruz, ele renunciou. Exemplo, palavras. Oh, nós podemos ficar aqui com blá, 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 você pode ficar com blá, blá, blá para os seus filhos até secar. Como diria o Salte, até ficar azul. Mas o que move os seus filhos, o que move pessoas é exemplo. Não são palavras, não são discursos. Porque Jesus não fez discurso para subir na cruz, não se desculpou, nem para ir, nem para não ir. Ele subiu. Gosto dessa perspectiva. O Léo Krebs diz que isso é ser homem, no sentido figurado da palavra, isso é ser mulher. É não ficar com discurso, mas é pegar o que você tem que fazer e fazer. E eu tenho que renunciar. Das coisas, testemunhos que eu vi recentemente, não recentemente, mas eu vi nesses últimos 10 anos, que me moveu muito meu coração, me deu, e foi uma coisa interessante, porque nós conhecemos o pastor Wilson, pastor da nossa convenção, há muitos anos. Em determinado momento da vida dele, o filho dele envolveu-se com tráfico de drogas. Não consumo, mas tráfico. E tráfico pesado. Ao ponto de, num dia, em Goiânia, num confronto, ele bateu em 3 rotãs. E ele era enorme, forte. E conseguiu fugir. E aquela luta, num determinado momento, o pastor Wilson olhou para tudo e disse, agora chegou a hora de eu renunciar. Foi gentilmente na convenção e disse, eu não posso ser pastor, eu preciso pastorear o meu filho. Entregou a igreja, foi ser membro de uma igreja e foi correr atrás do filho dele. Para vocês que dizem que família é acima de igreja, glória a Deus. Para mim que sou um pouco direitista, fascista, eu termino as bases. Mas, enfim, ele ficou 2 anos atrás deste filho. Sem ministério. Ele fez tudo o que um pai pastor deveria fazer. E há uma coisa interessante, porque é a primeira vez que o Iago viajou conosco, nós fomos para São Miguel. Na primeira noite que nós chegamos ali, nós estávamos lá, o povo estava meio com medo dele, que tinha vindo da FEBEM, não sabia se ele ia roubar a casa, matar eles, enfim.
Minha sogra botou o colchãozinho dele lá no nosso quarto. E aí nós fomos deitar. Quando eram umas 8 horas da noite, o grupo da convenção começou a bombardear de mensagens, eu abri e li. Orem pelo pastor Wilson. Uma outra facção de traficantes acabou de matar o filho dele numa rua aqui, perto de um terminal em Goiânia. Ele está desolador. Ele está lá, ajoelhado, com o filho dele na calçada, esperando o IML liberar. Aquele dia eu entendi uma coisa que eu nunca tinha percebido de vocês, pais e mães. Eu olhei para o Iago deitado na cama e falei, glória a Deus, né? Eu acho que é disso que os pais falavam. É tão bom quando o filho está deitado, né? Tem momento mais espetacular. Mas eu olho para aquele homem de Deus, e um homem de Deus missionário, que abriu igrejas no Amazonas, né? Corretamente falando. Naquele momento em que ele precisou, para ser discípulo, renunciar, e olho para nós, que não damos conta de renunciar à nossa prostituição momentânea, por nossos filhos. Não damos conta de renunciar à nossa vaidade efêmera. Não damos conta. Então, ser discípulo não é um status quo. Andar com Jesus não era ter posição nem fama, ao contrário, era ser perseguido. Então, ser discípulo de Jesus é, em essência, ter uma vida de renúncia. Em segundo lugar, é aprender a levar a sua cruz. Se alguém quer vir a mim, precisa aborrecer. Pai, mãe, mulher, filhos, enfim, tomar a sua cruz, levar a sua cruz. Um outro texto que preguei recentemente é tomar a sua cruz. Na perspectiva de Lucas, é levar a sua cruz. Fiquei pensando, qual a diferença de tomar a sua cruz e levar? Posso tomar a minha cruz e não levá-la. Simples assim, mas a gente passa batido. Me lembro quando eu estava terminando o seminário, Bela Vista, Goiás, tinha uma irmã histórica na igreja. Ela era amante de um prefeito, ex-prefeito da cidade, chique, todo mundo rico. Sabe que povo chique? Tem gente que é chique, né? Eles eram chique. Amante. Traduzindo, prostituta. Só que de gente rico, né? Aí é outro nível. Mas membro da igreja. Acontece. E eu preguei o Salmo 51 naquela noite. Quando Davi conclama, eis que o meu pecado está o dia todo diante de mim. E aí termina lá, põe em mim, não retire de mim a alegria da tua salvação, enfim, cria em mim, ó Deus, um coração, enfim, preguei o Salmo. Terminei, ela estava lá na porta, já chorando, e veio, me abraçou, pegou na minha mão e disse assim, João, seminarista, você estava pregando, que palavra abençoada, encheu o meu coração. Eu sou igual a Davi, o meu pecado está diante de mim o dia todo. Aí eu era seminarista, gentil, falei, merda, irmão, vai pastar. Digo, o modo vai te catar. Você não é igual a Davi, não. Davi, ele viu o pecado diante dele e ele se arrependia. Irmã, nunca se arrependeu, não. Se compara a Davi, não. Porque eu preciso pegar a minha cruz, mas eu preciso também carregar a minha cruz. Ser discípulo é aprender a carregar o que eu tenho. É o que tem para hoje, é aceitar a vida como ela é. É aprender que a proposta de Jesus para mim hoje, ela é melhor que qualquer palácio existente no mundo. É entender que a proposta de Jesus para mim hoje é melhor que qualquer proposta que Satanás possa vir me fazer. Aliás, no passado a gente falava de Deus até dívida, do diabo nem dinheiro. Consegue chegar nesse nível de maturidade? De Deus até dívida. Se Deus quiser mandar uma dívida, louvado seja o nome de Deus. Mas do diabo, nem dinheiro. Porque até dinheiro do diabo é maldito, leva no inferno. Aliás, o salmista já bem diz, não é? Sabiamente diz, é a bênção do Senhor que enriquece e ela não é seguida de dor alguma. Ser
discípulo de Jesus é ter uma vida de levar a cruz a cada dia. Neste ministério eu padeci porque eu achava que eu tinha que consertar o mundo, com S ainda. Gramaticalmente correto, era consertar com S. Porque com C é cantar uma sinfonia. Mas eu tinha essa perspectiva de que eu tinha que consertar o mundo, então eu sofri demais. Cada vez que um jovem da igreja se envolvia com droga, ou uma jovem se envolvia na prostituição, ou que um se afastava, ou que um resolvia tomar as rédeas de sua vida e seguir o seu caminho, aquilo me matava. Primeira atitude, primeiro sentimento que eu tinha era de fracasso, fracassei. Eu estava aqui, era pastor do indivíduo, mas não consegui. Não consegui comunicar, não consegui ensinar, não consegui falar, não consegui doutrinar, enfim, não consegui discipular. E é interessante que tantos eu não consegui discipular. Não sou darwinista, não creio na teoria da evolução. Da evolução, não, mas da sobrevivência das espécies, sim. Não posso negar que tantas espécies entraram em extinção. Tem como olhar para a natureza, né? E eu estava um dia na faculdade, a professora chegou quase em prantos, que a ararinha azul entrou no rol dos animais que vão entrar em extinção. E eu olhei para ela assim, e daí? A ararinha azul nunca mudou minha vida. Vocês jovens nunca comeram carne de tatu, né? Que diferença fez? Eu comi quando era criança, muito. Ah, mas não tinha uma semana que a gente não ia caçar tatu. Né, pai do Fábio? A gente que morou na roça, tinha semana que a gente não ia caçar tatu. Mas hoje não tem, hoje não pode. Que diferença faz a ararinha azul? Não. A não ser para me ensinar que definitivamente há uma sobrevivência das espécies. O ser humano está dentro dessa sobrevivência. E aprendi que a igreja não é para todos. Há 200 anos atrás, que a gente era jovem, em alguns casos, quando vocês eram magros, no meu caso, quando eu era gordo, e a gente era jovem, há uns 20 anos atrás, já se um dia proferiu uma avaliação. Vocês que chegam aqui para me criticar, deixa eu falar para vocês, é aprendiz, há 20 anos já fazia isso com pós-graduação, com concurso federal. Jaciara chegou e disse assim, olha pastor, cheguei a uma conclusão. É duas falas da Jaciara que nunca vou levar para o túmulo. Uma foi um dia não tinha essa porta, era aquela portazinha ali. Ela chegou, pegou na minha mão e disse, olha pastor, eu estou vindo aqui na igreja fazer campanha de oração, mas eu não sou crente, sou católica, tá? Então não me empolga não. Eu, tá, desculpa. E a segunda foi, depois que ela mudou esse discurso, e ela passou e disse, agora eu sou crente. Não é só mais questão de oração, campanha de oração, não. Agora é Jesus, Senhor da vida. Aí, nessa nova fase, um dia ela me disse uma coisa. Pastor, depois de muito pensar, cheguei à conclusão. A Igreja Batista Nacional Ebenezer não é para qualquer um. Isso aqui é tranqueira. Nos meus 32 anos de ministério, eu acho que foi o maior elogio que eu já recebi até hoje. Não sei se no dia ela queria me ofender ou elogiar, mas eu até hoje eu olho e falo assim, obrigado, Senhor, porque tem atendido sua proposta. Mas às vezes a gente fica confuso. As pessoas estão me parando na rua recentemente, até tirei foto, só não dei o toque ainda. Cara, mas você parece mais o Walter White, tira uma foto aqui comigo. Recentemente abri o Instagram, estava lá eu marcado na Netflix. Parei no posto, quando baixei o vidro, frente a isso. Cara, você parece mais o Walter White. Obrigado por estar falando isso, só não sei se é um elogio ou se é uma ofensa, porque o cara está velho e feio. Aí adotei isso, não sei se é um elogio, se é uma ofensa, porque o cara está velho e feio. Falei isso para o dono de uma ótica aqui. Cheguei lá, ele falou, eu falei assim, não sei se é um elogio, se é uma ofensa. Ele disse assim, é um elogio, porque o cara é um excelente da atualidade, um dos melhores atores da atualidade. Então, recebo como elogio, mas, enfim, aprender a levar a nossa cruz, levantar e saber que não tem outro lugar para depositá-la, não adianta fingir que não é minha,
Já viu o pai fingindo que o filho não é dele? Antigamente a gente tinha isso na igreja, ele estava tocando terror e a mãe. E glória a Jesus. Tem gente que nega que o filho é dele. Eu tenho dito, a cruz é sua, querido. Não negue que a cruz é sua. Carregue-a. Ser discípulo é, em essência, aprender a renunciar. Uma vida de renúncia. É vida de levar a cruz e, por fim, ser discípulo. É vida de andar após o Mestre. Conhecem Pedro? Simão Pedro, nem tudo é perfeito. Para vocês que irão assistir The Chosen, eu os aconselho a assistir. É realmente interessante, mas não é perfeito. Aí, recentemente, essa semana, eu lendo, né, eu não gosto de ficar no superficial, eu gosto de ver os detalhes das coisas. E fui ver lá, né, e descobri uma coisa interessante. Para o ator que faz Pedro, e alguém comentou assim, nossa, mas ele é Pedro xerocado, né, Gabriel? Ele é Pedro xerocado, cara doido. Ele queria impedir Jesus de tocar a multidão, Jesus querendo curar a multidão, ele querendo impedir, é igualzinho que nem. Aí, numa entrevista com ele, com o ator, ele diz, minha maior dificuldade de fazer o papel foi saber quem é Pedro. Porque você sabe, eu não sou cristão. Eu falei, que merda, eu estou gostando tanto do trem, agora o ator, um dos principais, nem crente é. Mas tá bom, não vou casar com ele, só vou ver a série, então vamos lá. Mas uma das coisas que tenho pensado e percebido é, em essência, seguir Jesus, ser discípulo, é aprender a seguir. É aprender. Então falava de Simão Pedro. Lembra quando Simão Pedro, inspirado por Deus, olha para Jesus e é um dos versículos mais belos que eu acho na atualidade. Para onde iremos nós se tu tens as palavras da vida eterna? Um crente, um verdadeiro crente, um filho de Deus, ele não tem para onde ir, porque ele descobriu que só Jesus tem as palavras de vida eterna. É por isso que ser discípulo é andar após o Mestre. Nós não temos para onde ir. As pessoas têm me perguntado, por que agora o seu regime deu certo? Primeiro, não é regime agora. Vamos quebrar o medo. Primeiro, não é regime. Segundo, é dieta. É reeducação alimentar. E terceiro, porque agora eu não tenho opção. Quando eu fazia regime, eu tinha opção. Regime segunda, regime terça, regime quarta, regime quinta, regime sexta, sábado. Estou fazendo isso para quê? Não vou fotografar para nenhuma revista masculina de nu frontal. Para que eu estou fazendo regime? Não vou ser bonito nunca. Nunca, nunca, nunca ia lá encher a cara de tudo que eu queria. Comia para a semana inteira. Eu tinha opção. Agora eu não tenho opção. Foram curadoras a palavra da endócrina. Quer comer, come, mas vai morrer. Não vai ser amanhã não, mas vai morrer. Aí vem um pastor que toma insulina 2 vezes por dia, na última Orbiban aqui em Anápolis, com um prato caindo nas beiradas, nas bordas de macarrão. E eu cheguei e disse, tu é doido, rapá? Ele olhou para mim assim, calmamente, disse assim, todo dia nós vamos morrer um dia mesmo. E entrou no prato de macarrão. Eu só disse a ele, sim, mas não precisa ser amanhã. Quando nós descobrimos que nós não temos para onde ir, nós aprendemos a seguir o Mestre. Nós descobrimos que ser discípulo é, em essência, seguir Jesus. Então, meu querido, crianças, junior, adolescentes, jovens e adultos e velhos, e múmias, né, Claudinei? Não, Claudinei, ultimamente. Vocês viram como é que o irmão Diácono Claudinei está, como diz na minha terra, na minha geração, está no stick hoje? Está alinhado, bonitinho? A todos vocês entendam. Se você não tem para onde ir, você está até brincando de ser rebelde. Você está até brincando de contrariar. Mas você não tem para onde ir. É a opção A, céu, a opção B, inferno, a opção A, bendito, a opção B, maldito. Se você entende isto, você para com essas brincadeiras de criança neste tempo e diz, Senhor, eis-me aqui. Ser discípulo é vida de andar após o Mestre. É vida
de saber que Jesus Cristo é o único que tem palavras de vida eterna. É vida de saber que sem Ele não chegarei muito longe. É vida de saber que sem o que Ele propôs, e quando eu digo o que Ele propôs, eu digo liderança espiritual, eu digo igreja, eu digo palavra de Deus, eu digo renúncia, eu digo tomar a sua cruz e levá-la, eu digo aprender com o Mestre. Porque foi isso que Ele disse a você: aprendei de mim, que sou manso, humilde, de coração. Só então, e somente então encontrarás descanso para a sua alma. Ninguém vai consertar seus filhos, ninguém vai consertar o seu salário, ninguém vai consertar. Não vai. Você só encontrará descanso para a sua alma quando você aprender de Jesus, que é manso e humilde de coração. Ser discípulo é vida de renúncia, é vida de levar a cruz, é vida de andar após o Mestre. Te dou graças, Jesus, porque amo o teu nome, amo a tua palavra, amo a tua escolha, o teu chamado, como foi dito lá na abertura deste culto, como foi propagada nos louvores, nas palavras, nas ministrações, na ceia do Senhor. Eu creio em Ti, creio que o Senhor vai voltar. Vai voltar com um objetivo distinto, claro, de me buscar, de nos buscar. A Ti toda a honra, Jesus, a Ti toda a glória na igreja, meio dos santos. Mas, entretanto, Jesus ensina-nos a ser discípulos, a ter vida de renúncia, a ter vida de levar a nossa cruz, a ter vida de andar após o Mestre. Senhor Jesus, ensina-nos, dá-nos a aprender de Ti, que é manso e humilde de coração. Porque muitos dos Teus filhos aqui, meu Deus, estão necessitados de descanso para as vossas almas. E sabemos que só vem de Ti, pois só Tu tens as palavras de vida eterna. Eu te honro, eu glorifico a Ti, eterno Pai, em o nome do Senhor Jesus. Eu sou Teu povo, Pai, em o nome de Jesus. Deus abençoe você, guarde a palavra no seu coração e permita que ela dê frutos, ou não, sei lá para que Deus fez você, mas enfim, possa meditar naquilo que Deus te deu nesta noite. Coração silencioso, estamos encerrados. Tenha uma semana de bênção, retorne em paz para suas casas e que o Senhor te abençoe.